Disso, vamos saber também sobre o grupo Amor e Equilíbrio. Conhece? É um grupo novo aqui na nossa cidade de apoio às pessoas portadoras de doenças autoimunes. E quem vai falar com a gente é a Karina Davoli Chinor, ela que é enfermeira, e você vai entender durante o nosso bate-papo do porquê a Karina se envolveu com esse grupo, está à frente, foi realmente atrás para montar esse grupo de apoio, sabendo que, além dela, várias outras pessoas também passam por esse mesmo transtorno das doenças autoimunes e muitas vezes demora para ter o diagnóstico, demora para conseguir tratamento, e é disso que a gente vai falar no programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quer participar com a gente, 3404-5655 é o nosso telefone. Karina, bom dia, pode entrar. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em receber você aqui. Prazer é todo meu em estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui junto com a gente nessa segunda-feira. Deixou um pouquinho o trabalho de lado e está aqui junto com a gente para falar de um assunto tão importante. Muito importante. Senta, Karina, fica à vontade. Obrigada. Karina Davoli Chinor, enfermeira, ou seja, você já trabalhava na área da saúde quando tudo aconteceu na sua vida. Já, não é verdade? Já. Como é que foi descobrir, não é, que você é portadora de uma doença autoimune? Eu acho que antes da gente falar um pouquinho disso, o que é a doença autoimune? Porque a gente hoje em dia escuta muito falar desse termo, dessa nomenclatura, autoimune. Mas o que é a doença autoimune, Karina? Na verdade, a doença autoimune, ela é uma doença onde o próprio anticorpo do nosso organismo, que é criado para quê? Para combater qualquer infecção que venha a nos afetar, ele vem contra nós mesmos. Ele se volta. Ele se volta contra as próprias células do corpo. Ao invés de combater, ele destrói as células boas do corpo mesmo. Ou seja, acelera o processo. Exatamente. De doença. Exatamente. Deixa o organismo mais debilitado. Isso. Digamos assim. É como se o seu organismo brigasse com o seu organismo mesmo. É você contra você mesmo. Você contra você. Gente, olha só a complicação da situação. Agora, existem inúmeras doenças autoimunes. Muitas. Você descobriu como tudo isso na tua vida? Olha, você começou no começo dizendo a dificuldade de diagnóstico. Porque quando a gente conversa, né, esporadicamente com as pessoas, e as pessoas falam, eu descobri que eu tenho uma doença autoimune, aí você fala, nossa, e a pessoa falou, mas eu passei por todas as especialidades médicas, até eu estava desacreditada, tudo que me falava eu já estava indo para ver o que acontecia comigo. Exatamente. E eu falei, deixa eu perguntar para a Karina, já que a gente teve a oportunidade de ter esse contato com ela, através da Janice Costa, que está aqui com a gente também, que também passou por um processo difícil, não é, de saúde, e ela já veio aqui falar também de esclerose, né, falando com a gente. Então é interessante a gente poder mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, porque quando você tem realmente o diagnóstico, ou quando você não consegue o diagnóstico, que é mais complicado ainda, a pessoa, por mais pessoas que tenha à sua volta, ela se sente sozinha, ela se fecha, não é verdade? Muito. Agora, vamos pontuar. Então, a doença autoimune é a doença que o nosso corpo, os anticorpos se viram contra a gente mesmo. Isso. Não é? Existem vários tipos de doença autoimune, a gente pode falar disso depois. Como é que você descobriu a sua? Você disse que realmente foi um processo longo também. Foi. Na verdade, assim, foram 3 anos para eu conseguir chegar no diagnóstico até hoje, né? Eu comecei simplesmente com um cansaço fora do comum. Mas enfermeira, trabalha muito, corre muito, turno, estava sem férias, associei, estou cansada, estou sem férias, né? E não dei importância a isso. E foi passando. Até que eu comecei a ter algumas lesões de pele, como se fossem algumas feridinhas mesmo. Foi aí quando começou a jornada dos médicos, onde você disse, você passa por todas as especialidades. Aconteceu alguma coisa na pele, vou no dermatologista. Vou no dermatologista. Uma coisa normal, que todo mundo pensa em primeira instância. Exatamente. Foi ao dermatologista. Fui ao dermatologista, fiz uma biópsia com tecido inespecífico. Tá. Sem explicação. Sem explicação. Vamos para outro lugar, né? Fui no hematologista, fiz vários exames. Que é o médico que cuida de doenças do sangue. Específico de sangue. Nada. Aí, por ser enfermeira e ter essa facilidade maior, fui para a Unicamp, passar com uma equipe específica da Unicamp. Fiz diversos exames lá. Nada. Vinha tudo como
Fiz várias biópsias, diagnóstico vinha como inespecífico. Falei, bom, não tenho nada. Só que as feridas saíam e o cansaço só aumentava, a indisposição só aumentava. Você chegou a pensar que era problema emocional? Sim. Porque depois que você tenta, né, e não consegue uma coisa concreta de doença, fala, poxa, o negócio tá na minha cabeça. Sou eu que estou inventando, eu que estou achando que eu estou doente, estou ficando cada vez mais doente. Exatamente. Uma coisa vai puxando a outra. Não, e todo mundo falou, não, você está emocionalmente abalada por causa do que aconteceu uma vez, então por isso a gente não consegue achar nada. Eu falei, poxa, mas ninguém mais do que eu sabe o que eu estou sentindo, né? Até que um médico aqui em Limeira me pediu um exame específico para detectar a doença autoimune. Existe então esse exame? Existe. Porque eu achava que através de outros exames é que o médico ia juntar tudo e fazer o diagnóstico. Então existe esse exame? Existe um exame específico para, né, que a gente colhe um exame de sangue comum. Certo. Você vai no laboratório, colhe esse exame e mostra que você tem alguma doença autoimune. Gente, é um exame de sangue. Exame de sangue. Rotina, digamos assim. Pra gente, né, muito é normal. simples. Que se eu tivesse feito, né, Desde o início, eu não precisaria chegar a tanto sofrimento como foi essa jornada até aqui, né? Quando eu fiz o exame, deu que tinha alguma doença autoimune. Qual? Aí é outra coisa. Qual? Aí é outro capítulo. Outro capítulo. Aí começou a investigação de qual era a doença, né? Então, quando fechou o diagnóstico de lúpus, que é o que eu tenho, foi mais fácil porque nós conseguimos fechar com os critérios de lúpus, que foi alteração do exame, doença articular, né? Eu tinha uma liberação de proteína na urina que não é para nós termos, que normalmente não pode ter. Não pode perder proteína. Não pode perder, e eu tinha isso. E eu comecei com uma queda de cabelo localizada. E tudo isso fazia esse cansaço excessivo que você sentia aparecer cada vez mais, né? Essa perda de proteína, o problema nas articulações. Exatamente. E esses 4 critérios, eles já foram suficientes para fechar o diagnóstico de lúpus. E eu te interrompi, me perdoe, você estava falando que você teve queda de cabelo também. Foi uma queda de cabelo localizada para fechar o diagnóstico, né? E então, fechando esses 4 critérios, o médico conseguiu fechar o quadro de lúpus. Mas aí, pela demora do diagnóstico, eu já tive um comprometimento renal, né? Então, porque você estava indo atrás de achar o diagnóstico, de outras coisas. E até achar o diagnóstico correto, que demorou 3 anos. Exatamente. O teu organismo ele já estava se autodebilitando. Exatamente. Porque o lúpus, tanto quanto todas as doenças autoimunes, ele afeta os principais órgãos do organismo, que é rim, pulmão e coração. Os órgãos vitais, né? Que os médicos chamam. Exatamente. Né? Então eu tive uma alteração renal que infelizmente hoje eu não consigo mais retornar ao que era, mas consigo viver muito bem. Você tem uma qualidade de vida muito melhor do que você tinha antes de conseguir esse diagnóstico. Com Isso certeza, é fato. com certeza. Porque as pessoas, muitas vezes, quando começa esse cansaço, que você falou, é estresse, estou cansado, estou sem férias, as pessoas tendem a pensar por esse lado por medo de encontrar algum tipo de problema. Exatamente. Não é verdade? Mas se eu for no médico eu vou encontrar o problema, então melhor não ir. Não, gente, quanto antes você for ao médico, quanto antes conseguir seu diagnóstico, mais fácil o tratamento. Com certeza. Não é verdade? Agora, além do lúpus, existem outras doenças autoimunes. Quais são essas outras doenças que você teve contato? Porque depois que a gente tem o diagnóstico, a gente vai começar a procurar, né? Não, daí você acha um monte de gente que tem também. Você se identifica daí, Sim. né? É engraçado que é o que você falou, ninguém conversa sobre doença autoimune. Ninguém fala. Aí quando você se descobre portador, aí você fala, nossa, mas fulano também tem, né? Então é uma coisa que aí você começa a enxergar ao seu redor. Foi quando conheci a Janice. Então as doenças mais comuns que nós vemos hoje, psoríase, né? Que acomete couro cabeludo, a pele, que tem toda aquela descamação, que fica toda aquela pele vermelha. O paciente, infelizmente, a doença autoimune, ela além de brigar contra o nosso organismo mesmo, ela tem um grande problema que ela anda junto com o emocional. Então,
paciente portador de autoimune tem que cuidar muito mais do emocional do que do físico. Porque a partir do momento que o seu emocional se abalou, a sua doença dá uma piorada. A gente brinca que é como se fosse um vulcão que uma vez entrou em erupção. Uma vez que entrou, você tem que controlar para que ele não volte. Isso acontece não só com as doenças autoimunes, com várias outras doenças também. Com certeza. Quando as doenças se tornam crônicas e a pessoa tem que conviver com isso. Né? Então acho que ao invés de você ficar se lamentando, se lamuriando, falar, e agora? Que nem aquele desenho, ó vida, ó céu. Vamos arregaçar as mangas e vamos pra luta, que foi o caso da Karina, que teve essa brilhante ideia de falar, não, vamos fazer um grupo de apoio. Exatamente. Porque já diz o nome, grupo de apoio, quando você se encontra com pessoas que estão no mesmo lugar, pela mesma busca, pelo mesmo sentido, um acaba dando suporte pro outro. E você vê que tudo na vida a gente consegue dar um jeitinho. Consegue. Não é verdade. Porque como enfermeira, quando eu tive o diagnóstico, na verdade eu aceitei o diagnóstico como enfermeira. Não tinha ninguém ao meu redor que tinha a doença para me ajudar a falar, não, olha, você vai sentir assim, assim, assim. Eu sabia o que eu ia sentir pelo fato de ser enfermeira e saber o que ia acarretar no meu organismo. Mas não que tinha alguém que tivesse a doença, que já tivesse passado pelo processo todo que eu iria passar. E como é que você reagiu frente ao diagnóstico? Depois de tanto tempo, né, de busca, quando te deram o diagnóstico, você tem lúpus? Alívio. Sério? Com certeza. Aquele negócio assim, encontrei o que eu tenho, agora eu vou conseguir tratar. Exatamente. Não foi aquele negócio de pesar, então? De maneira nenhuma. Porque assim, a pior coisa é você não se sentir bem e não saber o que você tem. É verdade. Então assim, quando o médico chegou pra mim e falou, você tem lúpus? Eu falei, até que enfim, chegaram num diagnóstico. A partir de agora eu vou começar a fazer o tratamento e vou voltar a ter a minha vida de novo. Exatamente. Não vou viver em função de buscar o que eu tenho. De uma dúvida. De uma dúvida. Exatamente. Gente, olha, a Karina da Vole Chinur, que é enfermeira, está falando com a gente sobre, né, todo o processo que ela vivenciou, dando esse depoimento que eu acho que é muito rico para várias pessoas que estão nos acompanhando ou para você que conhece alguém que está passando por isso nesse momento, porque é muito comum hoje acontecer isso, se não for de doença autoimune, de algum outro processo que possa se equiparar a isso também. E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais da Karina sobre esse contato que ela teve depois do diagnóstico correto da doença autoimune dela, que não é o lúpus, e o Grupo Amor e Equilíbrio, grupo de apoio às pessoas portadoras de doenças autoimunes, para você aí de casa que conhece alguém que seja portador de uma doença autoimune, ou se você é um portador que quer saber mais sobre as doenças, que quer realmente expor, não é, o teu caso, para poder servir de exemplo e de experiência para outras pessoas que estão tendo o diagnóstico, não é, por esses dias de doença autoimune. Então isso é muito rico e a gente volta falando com a Karina daqui a pouquinho. Obrigada pelo carinho, tem água, fica à vontade. Obrigada, tá? Obrigada. Vocês, voltamos aqui com a nossa convidada de hoje, Karina da Vole Chinur, enfermeira, falando com a gente sobre, não é, as doenças autoimunes. Amor e Equilíbrio, grupo de apoio às pessoas portadoras de doenças autoimunes. Agora, como é que foi depois de começar todo o tratamento? Você disse, não é, que foi um alívio na hora que você teve o seu diagnóstico, não é? Era o fim de uma longa etapa da tua vida, de dúvidas. Tive o diagnóstico, lúpus, alívio. Como é que foi o médico explicar para você todo o tratamento? Como é que você se submeteu a tudo isso? Então, na verdade, as doenças autoimunes todas são tratadas com imunossupressores, né? Medicamentos que vão fazer com que a imunidade do paciente caia mesmo, para a gente tentar controlar esses anticorpos que estão vindo contra as células boas. Pela demora do diagnóstico, eu comecei com a dose do cortisona, na dose máxima que eu podia ter começado. Há um tempo atrás também, né? Se eu tivesse começado, talvez há 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Então eu comecei com a dose máxima, onde eu não podia mais ir para lugar nenhum. Ou eu reagia àquela dose, ou a gente teria que optar por outro tratamento. E foi o que aconteceu, eu não reagi, né? E aí o médico até brincou, é porque você é enfermeira. Né? Porque paciente, a área da saúde parece que nunca responde a nada. Exatamente. E foi quando ele me chamou no consultório um dia e falou pra mim, nós vamos ter que partir pra quimioterapia. Aí foi uma outra parte da tua vida. Outra parte. Eu falei, eu vou ficar boa?
é o que eu quero. Se eu vou ficar bem, vamos para quimioterapia. E fui. E minha primeira sessão de quimioterapia foi dia 5 de dezembro de 2011. E nesse período todo eu venho fazendo, né? 1 ano já? 1 ano. Você completou em dezembro passado? Foi. Tive um espacinho que ficou sem, que a doença ficou bonitinha, quietinha, depois voltou. Nesse meio tempo teve a queda total do cabelo. Por causa da quimioterapia? Por causa da quimioterapia. Muito forte. Exatamente. Né? Que eu acho que daí pra mulher, se nós não tivermos um suporte, um alicerce, aí você para tudo. Aí você fala, não sai de casa, não vou mais trabalhar, não vou. Né? E você não parou? Em nenhum momento. Continuou trabalhando? Sim. Só não trabalhava, eu fazia sempre até hoje, né? Faço as quimios de sexta-feira, segunda-feira já estou mais ou menos para voltar a trabalhar. Olha que força de vontade, gente. E eu acho que é essa força que a gente tem que se agarrar realmente a exemplos de pessoas como a Karina, porque eu acho que o trabalho, você se sentindo útil, a cabeça funcionando, conversando com outras pessoas, isso faz parte também do tratamento. O médico falava, você tem que descansar em casa. Eu falava, mas se eu ficar em casa, você vai ter que continuar fazendo quimioterapia em mim mais muitos anos, porque eu só vou piorar. É porque aí você canaliza o pensamento só em coisas ruins, você só fica naquilo ali. que você está vivenciando. Você tem dor? Você tem, porque as dores das articulações são tremendas. E lúpus dói o corpo todo, né? Todo. Eu, particularmente, tenho muita dor nas mãos, nos punhos e nos tornozelos. Mas... Ou seja, a mão a gente mexe o tempo todo. Pois é. E os tornozelos pra gente fazer qualquer coisa, ficar em pé, caminhar, é tudo. Aí o pessoal fala, mas tira o salto, bota a rasteirinha. Eu falava assim, mas se tirasse minha dor eu colocava, mas não tira, então eu vou ficar no salto. É lógico. Entendeu? Vou ficar com dor, mas vou ficar bonita, né? Exatamente. Não desce do salto por Nunca. nada. Tá certo, é isso mesmo. Né? E continuei trabalhando o tempo todo. Foi o que me deu força. Sem contar que a minha família para mim foi primordial. O alicerce, nisso, né? Foi. De tudo. Se você tiver uma família e amigos que estão do teu lado, você passa. A minha família até hoje é o grande suporte para mim. Estando eu bem ou não, eles são tudo. Mas é engraçado que você olha pra Karina, a primeira vez, né, o primeiro momento que eu me deparei com ela aqui na TV agora de manhã, porque eu só tinha contato com ela por e-mail, a gente trocou vários e-mails e por telefone, e não pessoalmente. Pessoalmente estou, não é, tendo a privilégio de conhecê-la hoje. Você olha pra você, a gente olha pra você e fala, nossa, não é possível que ela está passando e que passou por tudo isso. A gente não consegue acreditar, não é uma coisa... E é bom escutar isso das pessoas, né? Porque você não transparece, porque tem gente que se abate com muita facilidade. E você é uma pessoa que não se deixou abater em nenhum momento por isso. Então, realmente, ó, numa segunda-feira já é pra gente começar a refletir. Porque às vezes uma agulhinha, não é, que às vezes está lá cutucando o nosso pé, a gente já começa a reclamar, já fica desanimado e não tem motivo para isso. Não é? E muitas vezes as pessoas que têm motivo não se deixam aí abater de forma alguma, como é o exemplo da Karina. E a gente volta a conversar com ela daqui a pouquinho nesse bate-papo esclarecedor e para reflexão nessa segunda-feira, para a gente começar bem essa semana. Tá? Obrigada, Karina. Já volto, tá, viu? Joia. Muito bem, hoje o nosso bate-papo também é com a Karina da Vole Chinor. Ela que é enfermeira e veio falar pra gente sobre as doenças autoimunes. Ela que durante 3 anos, incessantemente, buscou o diagnóstico e depois de uma longa jornada teve, não é, o alívio do diagnóstico da doença autoimune, que ela é portadora de lúpus. E a partir do momento que você descobre que é portadora, várias outras pessoas vão, mas eu também tenho isso, mas eu também tenho aquilo outro, mas eu também tenho essa síndrome. E tem algumas outras síndromes ainda mais raras mais graves e mais raras do que lúpus, né, Karina? Tem. E isso te fez, mexeu com você? Muito. E te fez pensar num grupo de apoio. Exatamente. Como é que foi tudo isso? É fácil você ser enfermeira, mas é muito difícil você vir pro lado de paciente. E aí quando eu vim pro lado de paciente, você começa... né? Não que você queira, mas inconscientemente você começa a avaliar um pouco como é que você é tratada. Então isso faz com que a gente repense a vida num todo, como pessoa, como profissional. Aí eu parei para pensar, eu falei, eu consegui enfrentar tudo isso porque profissionalmente eu sabia o que estava acontecendo comigo. Você tinha uma base. Tinha uma base profissional. Mas e quem não tem?
que é 99% das pessoas. Exatamente. E infelizmente, não são todos os médicos que sentam com você e conversam, te tirando todas as dúvidas, te deixando totalmente seguro em relação à sua doença. Foi aí que eu falei, pera um pouco, se eu tenho e se eu posso tentar dividir essa minha luta, entre aspas, mas essa vitória que eu estou tendo dia após dia, por que eu vou guardar para mim? Foi aí que eu procurei pela doutora Solange Dantas, muito amiga da nossa família também, e eu propus a ela isso. Ela é uma querida, né? Demais. Ela é muito querida porque não só pelo jeito dela encarar as situações que chegam até ela sempre é aberta também com a imprensa para dar explicações, para vir dar entrevistas, e ela tem esse engajamento fenomenal com vários grupos de apoio. Exatamente. Né? Então, assim, o apoio dela foi fundamental para a gente conseguir montar esse grupo. E aí nós fomos, mas assim, nós fomos com a cara e com a coragem, né? E vamos ver o que vai dar. Na semana nós começamos a fazer divulgação nos jornais, na TV, e no primeiro encontro nós já tivemos 35 pessoas presentes. No primeiro encontro. Para você ver a amplitude da situação das doenças autoimunes. Quanta gente, entre aspas, sofre sozinho. Não é verdade? Exatamente. No seu dia a dia. Porque a gente estava até brincando, né, enquanto você acompanhava o intervalo, que tem pessoas que precisam ter a síndrome do coitadinho, que estão sempre lá, com dor, assim, para as pessoas terem dó, gostam de, né, precisa chamar a atenção dessa forma. Mas eu acho que a gente tem que mudar esse quadro. Né? Ninguém precisa ter dó de ninguém. Eu acho que a sociedade dando respaldo para que as pessoas convivam bem com a sua atual situação, com o seu atual problema, a sua atual doença, eu acho que a sociedade fica muito mais saudável. Muito. Né? Por exemplo, no meu processo de quimioterapia, eu perdi todo o cabelo e eu tive que enfrentar a questão de colocar os lenços, né? Aderir durante um ano a todo tipo de lenço. Mas infelizmente a sociedade é preconceituosa, né? Eles olham e falam, tão novinha, onde será que ela tem câncer? É impressionante, parece que está escrito no rosto deles. E, infelizmente a quimioterapia não se limita a isso. Mas as pessoas têm que ter essa coisa, porque coitada, não tem cabelo. Não precisa que ninguém tenha dó. Eu brinco que eu sou prova viva, que cabelo cai e cresce de novo. E graças a Deus, e cresce mais bonito. Isso que eu ia falar. Exatamente. Sem danos químicos que a gente causa a eles. Exatamente. Com mais força, mais brilho, não é verdade? Eu acho que tudo é parte da falta de informação. Porque quando você vê a pessoa sem cabelo, a pessoa associa câncer. E a quimioterapia não é usada somente para tratamento do câncer, é tratamento de outras inúmeras doenças que nós temos na nossa sociedade atualmente. Que infelizmente eles não colocam isso em vista, né? Então, quem faz quimioterapia está com câncer e está condenado à morte. Fica meio que taxado. Exatamente. Né? E não quer dizer isso. Então, acho que isso essas bandeiras que a gente procura erguer nos nossos programas, né? Aqui na TV Jornal, para mostrar para você de casa o conhecimento, que eu acho que o preconceito ele vem porque realmente falta conhecimento, falta abertura para as pessoas. A partir do momento que você abre um pouquinho mais a sua visão e conhece um pouco mais do assunto, esse preconceito ele vai sendo deixado de lado automaticamente. Agora, como é que vocês se reúnem? Como é que está toda essa evolução desse grupo? As pessoas que querem participar, os profissionais da área da saúde que estão tendo esse contato com você, aqui através do nosso programa, como é que esses profissionais podem também, de alguma forma, ajudar? Porque é tudo voluntário, né? Tudo, totalmente voluntário. Então, nós nos reunimos toda primeira quinta-feira de cada mês. Agora, temporariamente, nós estamos nos reunindo ali no salão da Igreja São João, na Avenida Jacoafanelli, na frente da sorveteria Lordelo, porque é onde a gente pertinho do Gran São João, ali. Bem na pracinha ali. Isso. Porque onde a gente se reúne mesmo é no centro comunitário perto da Igreja Santa Terezinha, mas que agora está em reforma. Onde são os grupos de apoio da doutora Solange. Isso. Quem já está acostumado a acompanhar. É no mesmo lugar. É no mesmo local. Só como eles estão passando por uma reforma, então nesse período nós estão no salão da Igreja São João. Isso. Cedido gentilmente. Gentilmente. Quando nós formos mudar, daí vai ter toda essa divulgação de novo, de que vai estar voltando para o espaço original. Certo. Então toda a primeira quinta-feira do mês, às 19h30,
das 19h30 às 21 horas. 1h30. 1h30, a gente tenta assim, seguir com rigor esse horário. Quem está na frente ao grupo sou eu e a Solange, mas toda ajuda é muito bem-vinda, né? E ali nós não só levamos informações para eles, nós pegamos informações, nós pegamos experiências. É a troca, né? É aquilo que a gente falou desde o início do nosso bate-papo no começo do programa. Que uma pessoa vem com uma experiência de vida, a outra vem com uma outra vivência. Não é? E às vezes você está naquele dia, nossa, hoje foi um dia tão difícil, senti tanta dor, tanto desconforto, tive que fazer tanta coisa. E você chega lá e você vê que teve uma pessoa que teve o dia pior que o seu. Exatamente. Então essa troca para nós tivemos 4, 5 encontros até hoje e tem sido muito rico. Então eu acho que vale a pena, valeu a pena esse investimento, valeu a pena dar a cara a tapa e falar eu vou montar, se não der certo eu paro, mas vale a pena insistir cada dia e é o que eu falo para eles no grupo. Levantou de manhã? Deus, obrigada porque eu acordei e eu estou respirando, né? Não sei o que vai ser de mim daqui a 5 minutos, ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Mas, e eu sempre falo para eles, é viver a vida a cada instante. Que é a coisa mais rica do mundo, é o presente mais assim, eu não deixo precioso de agradecer a Deus pelo dom da vida, mesmo passando por todas essas dificuldades. Né? Então, eu abri uma página no Facebook que é fácil para as pessoas terem contato comigo, que está lá só como portadores de lupus. Então, entrou, pode escrever qualquer coisa que eu respondo, né? E aí tem os outros contatos. Eu vou passar os contatos da Karina para você. Tem o celular, que é o 0 operadora 19 81760726. 81760726. E tem também um e-mail, que por e-mail também é fácil de você se corresponder, que vai aparecer aí escrito no rodapé do seu televisor, olha só o telefone e o e-mail logo abaixo, que é o Grupo Amor, _, que é aquele tracinho embaixo, equilíbrio@hotmail.com. Grupo Amor _ equilíbrio @hotmail.com. E eu acho que o nome do grupo Amor e Equilíbrio foi um nome sábio, que você foi intuída para colocar esse nome, que eu acho que retrata tudo que você falou aqui no nosso programa hoje, né? Desse grupo de apoio às pessoas das doenças autoimunes, e aquilo que você disse, que daqui a 5 minutos a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe mesmo, visto a tragédia que os familiares desses jovens estão passando. Não é? Nesse final de semana, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 200, se eu não me engano, mais de 230 pessoas, 231 pessoas já não é, foram encontradas, né, já estão mortas, e tem mais de 100 no hospital ainda. Não se sabe se dessas 100 outras viram a óbito desse grande incêndio que aconteceu numa boate, numa festa universitária. Pais que perderam 2 filhos, né, de uma vez só. Pais de família, mães de família já, que eram universitários, enfim. Então fica aqui o nosso apelo e a nossa vibração positiva para essas famílias também, pela vida, porque a vibração positiva, a oração, não tem barreiras, não importa se a gente está aqui, está do outro lado do mundo, a vibração chega. Então fica aí uma reflexão nessa segunda-feira para a gente poder realmente mandar essa energia positiva para essas pessoas que nesse momento estão precisando muito mais do que a gente, com toda a sombra de dúvidas. E fica o convite, toda primeira quinta-feira de cada mês, às 7h30 da noite, o grupo Amor e Equilíbrio, grupo de apoio às pessoas portadoras de doenças autoimunes, se encontra agora lá no salão da igrejinha de São João, ali perto, né, do Grande São João da Lordelo, da sorveteria. E quando voltarem, por favor, nos comunique para a gente passar para os telespectadores. Todos estão muito bem, né? Serão muito bem recebidos. Muito, será um prazer recebê-los. A você uma visita. Muito obrigada pelo convite, tá? Prazer conhecer você, obrigada. Querida. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada pelo carinho, junto com a gente. Estou à disposição. Janice, querida, beijo pra você. Obrigada, viu? Porque foi por intermédio dessa pessoa maravilhosa, que é a Janice, que também é nossa amiga aqui, que eu conheci a Karina, e que assim, são esses círculos que vão se abrindo e que a gente vai estreitando as amizades e mostrando mais qualidade de vida pra você aí de casa, que é isso que a gente busca sempre. Com certeza. Fica à vontade, obrigada, tá? Estou à disposição. Obrigada, nós também. Obrigada. Tá? E você aí de casa, vem